A perseguição à Igreja Apostólica não foi um episódio isolado ou um simples desentendimento religioso. Ela foi o início de um conflito espiritual cósmico, uma batalha entre luz e trevas, que se estende até nós os dias. Em Atos capítulo 12, versículos 1 a 17, encontramos um dos retratos mais vívidos dessa luta. Tiago, um dos discípulos mais próximos de Jesus, foi morto à espada por ordem de Herodes. Pedro, por sua vez, foi preso e condenado à mesma sorte, simplesmente por causa da sua fé. O texto revela um tempo em que ser cristão significava colocar a própria vida em risco. E mesmo assim, em meio à ameaça, o apóstolo Pedro dormia profundamente, tão em paz, que o anjo teve que tocá-lo para despertá-lo. Essa cena transmite algo poderoso, confiança total em Deus, mesmo diante da morte. É esse nível de entrega que o povo de Deus será chamado a viver quando Apocalipse capítulo 13 se cumprir, e leis impostas, por poderes políticos e religiosos, exigirem fidelidade a sistemas humanos, em oposição à vontade divina. Esse episódio prenuncia o que acontecerá no fim dos tempos, quando, mais uma vez, cristãos sinceros serão perseguidos, caluniados e até condenados à morte por se recusarem a adorar a imagem da besta e aceitar sua marca, conforme descrito em Apocalipse, capítulo 13, versículos 15 a 17. A história se repete. Assim como no passado os seguidores de Cristo foram alvos da fúria dos impérios da terra, também nos últimos dias, os poderes seculares e religiosos se unirão para suprimir a verdadeira adoração. O episódio de Pedro nos mostra que Deus pode, sim, intervir de maneira milagrosa para salvar seus filhos, mas também nos lembra de que nem todos serão livrados da morte física. Tiago não foi poupado, Pedro foi. Isso nos ensina a confiar em Deus não pelas circunstâncias, mas pela certeza de que Ele está no controle absoluto, mesmo quando o resultado parece desfavorável aos nossos olhos. A fé cristã autêntica não é sustentada por garantias de livramento terreno, mas por promessas eternas, como as encontradas em Romanos, capítulo 8, versículo 18, que diz: "Tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós." A incredulidade dos crentes que oravam por Pedro também revela uma fraqueza comum a muitos de nós. Clamamos, mas nem sempre cremos plenamente que Deus responderá. Quando Pedro apareceu à porta, muitos pensaram que era seu anjo, pois achavam impossível que ele tivesse sido libertado. E, ainda assim, Deus respondeu. Isso nos desafia a examinar a sinceridade e a profundidade da nossa fé, especialmente em tempos difíceis. Jesus havia alertado Pedro sobre seu futuro, dizendo que ele morreria de uma forma que glorificaria a Deus. E depois disso, Jesus não ofereceu uma explicação detalhada, ou um caminho alternativo. Ele simplesmente disse: "Siga-me." João capítulo 21, versículos 18 e 19. Esse chamado continua ecoando até hoje para cada cristão que enfrenta perseguições, injustiças, ou até ameaças de morte. A decisão de seguir a Cristo deve ser tomada com base em quem Ele é, e não no que Ele pode ou não fazer por nós neste mundo. Esse chamado de Jesus, "Siga-me", é o centro de tudo. Segui-lo implica confiar que, seja através da prisão, da liberdade, da vida ou da morte, nosso destino está nas mãos do Deus que venceu a própria morte. A perseguição à Igreja Apostólica não foi um fim, mas um testemunho vivo de fé e coragem que inspiraria gerações. Cada prisão, cada martírio, cada lágrima derramada se tornou semente de esperança e testemunho do Evangelho. Da mesma forma, quando os tempos finais chegarem, e o mundo inteiro for desafiado a escolher entre fidelidade a Deus ou conformidade com o sistema do Anticristo, a história de Atos, capítulo 12, será um mapa, não de um caminho fácil, mas de um caminho possível, e mais que possível, vitorioso. Porque a vitória dos filhos de Deus não está na ausência de sofrimento, mas na certeza de que, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, não estarão sozinhos. Como diz o Salmo capítulo 23, versículo 4, "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam."